No sábado, 22 de janeiro, conto com vocês. Enquanto estão na escola, há pessoas que estão no 7º ano, no 6º, no 5º e no 4º ano. Mas enquanto estudam na escola, é importante que se concentrem na base, pois é a fase fundamental. Assim, cada um deve praticar bem. Depois de me formar e tentar colocar em prática, enfrentei problemas. É somente depois de um tempo que surge a pergunta: por quê? Ao estudar e praticar, você pode encontrar essa prática 5, 10 ou até 20 anos depois. É nesse momento que a pergunta por quê realmente aparece, e até lá você não avança. Em suma, isso é a vida nesse período. É uma prática da vida. Não tem nada a ver com métodos de tratamento. Mais do que um tratamento, os sintomas da doença, que existem agora, são resultados da vida. O problema está na vida, da pessoa, e a ideia é se envolver com isso e tentar antecipar as questões. Dizer que melhorar isso envolve tocar o corpo é um absurdo, não é? Como se trata de um problema da vida, é possível tocar o corpo e obter resultados a partir disso. É isso que quero dizer. Não há nada semelhante a isso. Existem métodos de tratamento, é verdade. No entanto, os sintomas de uma doença, que são de natureza médica, não estão relacionados à vida. No final das contas, é apenas uma forma de ganhar dinheiro ao tocar o corpo das pessoas. Dizem que estão fazendo um negócio onde recebem dinheiro e que isso se relaciona com os sintomas da doença. A medicina atual diz que não tem relação com o que não deve ser. Eu, pessoalmente, não faço nada disso. Então, em última análise, essa pessoa não está vivendo feliz agora e está em busca da felicidade. Como resultado de não ter vivido de forma autêntica e de querer viver feliz, os sintomas de doença aparecem no corpo, como vários sinais. Portanto, a ideia é encontrar onde estavam os problemas na vida. E, a partir disso, pensar no futuro. Certo. Quando essa pessoa se depara com o futuro, tudo se inverte. Até então, ela viveu enganada. E quando percebe isso, o cérebro dá uma reviravolta. Nesse momento, os sintomas desaparecem instantaneamente. Os sintomas da doença desaparecem de uma hora para outra. Meu YouTube é assim. Não existe nada na medicina que faça isso acontecer instantaneamente. Eu não estou estudando medicina. Eu estudei o que são os sintomas de uma doença, mas a medicina não pesquisa o que são os sintomas de uma doença, certo? Isso é, de certa forma, uma negociação entre os poderosos e os não poderosos, não é? Realmente, não sabemos o que as pessoas realmente desejam. Por que as pessoas vêm ao hospital? Por que as pessoas vêm ao hospital? Eu já fiz isso. Foi há mais de 40 anos, mas por que você veio? Eu pergunto. Então, não entendo. Eu digo, se você for a um hospital comum, é natural que queira que os sintomas da doença melhorem. E como resultado, se não melhorar, as pessoas acabam vindo até mim em busca de ajuda. Já sabemos que os sintomas de uma doença não melhoram em lugares que tratam exclusivamente desses sintomas e que existem outras causas. Então eu pergunto, por que você veio aqui? Quando me dizem, não conseguem responder, pois nunca tiveram melhora apenas tratando os sintomas da doença. Então, por que você veio aqui? É isso que geralmente se diz, não é? E na maioria das vezes, todos dizem a mesma coisa. Fui apresentado por alguém. Como você foi apresentado? Ah, se você for lá, vai melhorar. É o que costumam dizer. Mas isso é diferente para cada pessoa. Então, no seu caso, qual era o seu objetivo ao vir aqui? Nunca encontrei alguém que conseguisse responder a isso. A mesma coisa acontece com a educação. As pessoas que estão recebendo educação não sabem por que estão recebendo essa educação. Pelo menos, o ensino fundamental e o ensino médio são obrigatórios. Então elas só sabem disso porque os pais disseram, mas não têm um propósito claro. Depois, elas acabam se formando no ensino médio. E então, não sabem por que estão indo para o ensino médio. Eu só vou porque todo mundo está indo, mas não sei o motivo.
E todo mundo vai para a universidade apenas porque os outros vão, sem entender por que estão indo. Depois de me formar, percebo que é para conseguir um emprego, o que faz sentido. No final, o que eu entendi ao me formar foi que passei 16 anos estudando para conseguir um emprego. Finalmente eu consigo entender. Eu me formei na universidade e o emprego que consegui foi em uma empresa comum. Era um trabalho de escritório normal. É como se finalmente percebêssemos que tudo isso foi para acabar em um convenience store. Não consigo entender isso. Quando entramos na escola primária, temos apenas 5 ou 6 anos. Depois, são 16 anos, então, aos 6 anos, são 22 anos, certo? Durante esses 22 anos, fomos enganados e não percebemos. E quando saímos para o mundo, tudo o que fazemos é trabalhar. Não há mais necessidade de um papel ou função que dê sentido à própria existência, certo? O sistema que temos agora já eliminou isso. Portanto, a medicina e a educação são exatamente a mesma coisa. Não sabemos para que estamos indo a esses lugares, como hospitais e instituições de educação. E também temos as lojas, certo? Os supermercados. Não há mais um lugar para onde ir. Bem, a maioria das pessoas recebe uma educação para viver como escravos, trabalhadores e gado. Quando você chega aos 20 anos, ou um pouco mais, percebe isso, mas nesse momento já está praticamente desistindo, já está desistindo. Bem, isso acontece com os universitários e também com os estudantes do ensino médio, e a maioria é esmagada, ainda no ensino fundamental. É necessário questionar o significado da própria existência. Está dentro de si mesmo, então você precisa conquistá-lo. Dentro do seu cérebro. O que se conquista é para os alunos do 4º e 5º ano do ensino fundamental. Até o 6º ano, certo, é preciso conquistar até lá. Depois disso, a vida não é tão longa assim, não é? Mesmo assim, talvez haja um pouco de espaço até o ensino médio. Quando se fala isso no Japão, não parece muito claro, mas no exterior é algo comum. Já no ensino fundamental, as crianças estão empreendendo, já são presidentes de suas próprias empresas. Então, isso não é nada surpreendente. Elas nascem pensando no significado e na razão de sua existência. Há uma maneira de transmitir o que está em minha mente, que antes não podia ser expresso de forma tangível, mas agora pode ser comunicado mesmo sem uma forma visível. Usando esse método, expresso as informações que recebo à minha maneira. Algumas pessoas usam sons, outras usam linhas, ou formas e cores. Existem pessoas que são especialistas nisso. A pessoa que lida com som está lidando com música ou, se falarmos de linhas, bem, isso é arte, não é? É algo que eu possuo. Bem, isso nunca foi muito até agora. Essas pessoas são consideradas gênios, pois expressam as habilidades que receberam desde o início. Nesse sentido, são gênios, mas atualmente estão surgindo cada vez mais. Então haverá muitos gênios. Por isso eu evito usar a palavra gênio. Em vez de ser chamado de gênio, prefiro empreender, pois nos dias de hoje, o que importa é o dinheiro. E é para esse lado que estamos indo. Portanto, estamos agora em uma forma de empresa, não é? Isso eu acho que é global. Mas no Japão, isso ainda não se espalhou. Está bastante atrasado, na verdade. Isso acontece porque não se transmite esse tipo de informação, para que as pessoas não entendam o valor disso. E é assim que recebemos essa educação. Bem, isso é a educação do GHQ após a guerra. Não é. Mesmo após quase 80 anos, as crianças do ensino fundamental ainda recebem a influência dessa educação. Não muda nada. Mesmo em uma sociedade assim, a necessidade de expressar o significado da própria existência, que originalmente se tinha, acaba sendo sufocada. E isso não está certo. A necessidade de afirmar o significado da existência clama por atenção. Tudo isso começa. Desde o início, essa informação já existia. E essa informação chegou ao cérebro, no que diz respeito a não viver dessa forma. Já está chegando ao cérebro, pois é a primeira coisa. Portanto, aquilo que reage dizendo que está errado é igual ao corpo reagindo. Isso é um sintoma. Se isso for deixado por muito tempo, acaba se tornando uma doença. Isso é algo que já se sabe, mas na área da medicina, isso não é apresentado. Se isso for apresentado, a medicina não se sustenta.
Não se expressa o que se sabe que não será expresso, mas há coisas que podem ser consideradas, mesmo que não sejam pensadas. Como recebi esse tipo de educação, normalmente seria possível pensar sobre isso. No entanto, por ter recebido essa educação, há coisas que não podem ser consideradas, e isso resulta em se tornar um escravo, que é a realidade da sociedade atual no Japão. Mas se você assistir ao YouTube, isso aparece com frequência. É como uma carga, não é? Bem, eu como banana todos os dias. Eu vi no YouTube que estavam fazendo isso. Esse Baldan, sim, você sabe o que é. Ao ver isso, sim, é algo inacreditável. Você estava fazendo isso, não é? E se isso é algo absurdo ou não? Como há símbolos universais em todo o mundo, se você olhar para eles, entenderá. Sim, estava apresentando essa forma de ver. E se você pesquisar isso no smartphone, deve estar escrito corretamente, dizendo que é algo inacreditável e que isso pode ser consumido sem problemas, enquanto diz que isso é ruim. Mesmo que esteja escrito, os japoneses não sabem disso e acabam comprando esses produtos. Quando você vai ao supermercado, só encontra esse tipo de coisa. A ideia de que está tudo bem é apenas um pouco enganosa. Isso não se aplica apenas às bananas. A maioria das coisas é assim. E aqueles que sabem disso já estão cientes há várias décadas. Não é. No entanto, a maioria dos japoneses não sabe. É a mesma coisa. A educação é assim. A medicina também é assim. Muitas coisas são assim, mas as pessoas não sabem. É algo que é evidente e que pode ser compreendido se você pesquisar. Então, se você acha que pode entender, você pode. No entanto, não se esforçam para entender. E já existem métodos para isso. Eles estão disponíveis. Mas mesmo assim, as pessoas não pesquisam. A vontade de saber isso também é algo que não compreendem. O que se pesquisa é como criar esse tipo de ser humano. E o governo aplica esses métodos na população, resultando na formação completa desse tipo de pessoa. Se chegarem à universidade, estarão praticamente totalmente formados. No ensino médio, já estão 80% prontos. Cerca de 60% no ensino médio e cerca de 40% na escola primária. Portanto, já temos 40% prontos na sexta série, já é bastante perigoso. E a maioria das crianças está em uma situação crítica. Quase 40% dos alunos do ensino fundamental já estão sendo esmagados na escola. E entre os alunos do ensino médio, 60% estão sendo esmagados. Isso se refere ao potencial original de cada um. Quando nascemos, 100% de nós temos esse potencial. Nascemos com a necessidade de expressar nosso modo de viver e o significado da nossa existência, e com a possibilidade de viver da maneira que desejamos. Primeiro, os pais definitivamente esmagam. Antes mesmo de entrar na escola primária, já estamos 10% esmagados por causa da presença dos pais. É isso mesmo. O sistema, criado pela especialidade GHQ, já começa a esmagar as pessoas desde o momento em que nascem. Isso não vai desaparecer e continuará a existir nos próximos 200 anos. Não é? Nessa situação, será que nós nascemos? Eu nasci logo após a guerra e recebi toda essa educação, mas já achava que era estranhamente comprovado. Isso é estranho. Mesmo que eu tente expressar isso, as pessoas ao meu redor não ouvem. Naquela época, os pais eram assustadores. Sim, eu seguia o que meus pais diziam. Não tinha jeito, eu tinha que ir para o ensino médio. Eu pensava frequentemente por que eu tinha que ir para o ensino médio. Não conseguia entender, não sabia a razão. Por que eu tinha que ir para o ensino médio? Se havia coisas que eu queria fazer mais. Parece que todos têm que levar uma vida determinada. E mesmo assim, pessoas assim estão se reunindo. Não sei por que vieram. Apenas essas pessoas estão reunidas em uma única sala de aula, e leva cerca de 1 ano para entender isso. Nós somos escravos. Embora não tenhamos consciência disso, acredito que até mesmo as galinhas não acham que têm chances de vencer. Já estava vendo, mas criam galinhas domésticas soltas. Assim. No entanto, como são atacadas por gaviões e outros predadores, eles colocam uma rede em cima. É uma rede enorme. Mesmo assim, dizem que ela se rompe. Então, eles a reforçam ainda mais e vivem no campo. Acho que é em Kochi,
onde eles criam as galinhas soltas e coletam bons ovos. Ele está vivendo uma vida no campo, mas as galinhas não acham que são animais de criação. Elas acreditam que podem viver livremente. Mas do ponto de vista humano, são gado. Não importa como se pensa no Japão, de cima, seja pelo GHQ ou pelos Estados Unidos, são considerados gado. Nos padrões americanos, o Japão é visto como um lugar que cria gado. Eles sempre se posicionaram como aqueles que dominam. O governo americano colonizou naquela época. Os índios, na verdade, são vistos como animais, não como seres humanos. Quase da mesma forma que o gado. É assim que as coisas funcionam, não é? Havia um filme sobre isso. Antigamente, eu vi um filme chamado Soldier Blue, da Candice Bergen, certo? Nele, um índio é decapitado. E isso é algo que ninguém reclama quando se trata de cavalos. Bem, eu também viajei de carro pelo oeste dos Estados Unidos. Mas sim, Nabô estava numa distância de Ídia. Mas, mesmo correndo por uma semana, era só deserto. Será que é possível viver em um lugar assim? Juntos no cenário do filme? Em 1946, o novo potencial de Columbus está se esgotando. Não é uma coisa tão absurda, certo? Desde muito antes, já havia força física, especialmente porque os humanos também habitavam lá, e havia diversas culturas. Isso levou à descoberta de uma nova força, e os espanhóis, os portugueses, vieram para essa nova força, e se referiam a si mesmos assim. Dizem que, sem tratar essas pessoas como humanos, cerca de 8% morreram em apenas um ano. É inconcebível, não é? Havia cerca de 100 milhões de pessoas. Isso é uma epidemia, mas em muitos casos, matou uma parte considerável, que são os brancos, certo? A cultura diz que os brancos são os únicos seres humanos neste planeta e que os outros não são humanos. Essa é a cultura que tem prevalecido. O Japão e a Ásia também são tratados dessa forma. A Grã-Bretanha tem conquistado o mundo por muito tempo, então foi derrotada de forma contundente no ensino médio. E o Japão também passou por isso, não é? Essas coisas não são ensinadas na educação no Japão. Não dá para entender, né? Por que estamos vivendo assim? Sendo japoneses, e por quê? Não temos futuro. Não consigo viver minha vida de forma adequada. Não é divertido. E mesmo quando as coisas vão bem, não é interessante. Não sei por que isso acontece. Se você olhar de fora, pode pensar que, se é assim, não há como ser divertido. As galinhas, bem, elas se movem em um espaço muito limitado. Não, isso causa estresse. Por que elas iriam gritar em algum lugar que encontrassem? Por isso, embora se ouça muito o coque-coque, por que será que as galinhas gritam assim? Aquele grito, mas do ponto de vista humano, eu acho que é apenas o canto normal de um galo que vem de vários países. Os gritos de várias pessoas do Japão, como por que não conhecem a felicidade e a segurança? Por quê? Não soam assim quando são repetidos. Você deve ouvir que é divertido, não é? É como se os ouvidos fossem diferentes. Isso é inglês? Eu entendo um pouco de francês agora, mas não consigo identificar qual palavra é de qual idioma. Não consigo distinguir se o significado é bom ou ruim. Quando o conhecimento vem, eu percebo. Ah, isso é inglês, mas consigo entender quando ouço palavras americanas. Bem, naquele momento, com o conhecimento que eu tinha, eu conseguia entender que era uma palavra relacionada a um carro de tal lugar, por exemplo, de um americano. A razão pela qual o grito dos japoneses não é ouvido dessa forma é que os japoneses não estudam sobre a América e, por isso, não sabem como os americanos estão ouvindo. Eles nem percebem que as coisas estão assim. Isso se manifesta na forma de sintomas de doença. Mas eu vou dizer, não é só no Japão que existem sintomas de doença. É verdade, na Inglaterra, na França e nos Estados Unidos também há doença. Em qualquer país, a bandeira daquele país está gritando
Os americanos também estão gritando. Os franceses estão gritando. E os ingleses também estão gritando. Recentemente, isso aconteceu na França. E nos Estados Unidos também. Existe sim. Há um governante naquela casa, não é? Primeiro, agora é a economia. Então, sim, há pessoas que governam com dinheiro. Além disso, há sempre um governante que mantém essa hierarquia. Em uma sociedade assim, nós estamos. Agora, em que ano do calendário ocidental? Bem, nós nascemos no século XX e estamos vivendo há várias décadas nesse contexto. Isso acontece mesmo que não pensemos sobre isso. Embora esteja acontecendo, se olharmos para a história, perceberemos que, após 2000 anos desde o início da era cristã, precisamos estudar para entender como estamos vivendo dessa forma. Se não estudarmos, só saberemos uma única coisa sobre a vida em que nascemos. Portanto, não sei se realmente penso que nasci em um espaço de felicidade, mas ao olhar para meus pais, vejo que eles definitivamente não são felizes. E as pessoas ao meu redor também não são felizes. E a sociedade não é feliz. É uma questão de quando perceberemos que, mesmo achando que somos felizes, na verdade, não somos. Você consegue perceber isso? Será que uma criança do ensino fundamental consegue perceber? Eu percebi quando estava na escola primária. Meus pais nunca perceberam. Talvez eu não esteja vivendo de forma autêntica, pois estou preso de várias maneiras. Eu percebi que vivo com várias restrições desde a época da escola primária. Não é diferente. Mas eu não sei por que isso é. Eu quero saber. Eu quero saber. Mas parece que ninguém mais quer saber. Quando eu faço essa pergunta, acabo parecendo deslocado, não é? Para o professor, eu sou apenas um aluno desagradável. É mais do que discriminação, é que eu acabo sendo odiado. Bem, como esses professores são assim, é impossível ter uma sintonia. Por isso, o professor acaba sendo visto como um inimigo, mas eu não consigo entender o que significa ser inimigo, quais são os interesses envolvidos e o que eles consideram como benefício. Eu entendo, de certa forma, o que está causando esse dano, que sem dúvida é ser intimidado, discriminado ou abusado. Isso é algo que percebo ao observar meus pais e as pessoas ao meu redor. No entanto, eu não conseguia entender quais eram os benefícios para as pessoas do outro lado. Mesmo agora, ao falar sobre 67, 10 ou 80, ainda não compreendo o que está do outro lado. Acho que há muitas pessoas que não entendem como são as pessoas que têm interesses. Existem várias etapas, existem vários tipos. Se é possível entender tudo isso, do lado de cá, todos estão sem dúvida sendo intimidados. Do lado das vítimas, tudo é considerado um só grupo. E parece que do outro lado, há diferentes etapas. Quando olho para os professores da escola, percebo que eles têm educação, mas não estão substituindo tudo isso. Há algo acima disso que é imediatamente perceptível. Havia um diretor. E a atitude deles era completamente diferente na frente do diretor. Desde a época da escola primária, eu já sabia que o diretor não parecia ser tão importante assim. Mas, acima disso, eu pensava que era, bem, o governo. Quando fui para o ensino médio, não conseguia entender diretamente isso, mas agora estou começando a ver um pouco dessa conexão. Para os pais, a mensagem é clara. De qualquer forma, você deve se formar na escola, ir para a universidade, trabalhar e ganhar dinheiro. Mas como a universidade e o dinheiro estão relacionados? Será que as crianças do ensino fundamental e do ensino médio realmente entendem isso? A ideia de que, se você se formar na universidade, você se tornará uma pessoa importante, é algo que não faz sentido para mim. Houve uma época em que acreditávamos que a sexualidade era algo relacionado a ministros ou doutores. Mas, bem, a universidade estava ligada a isso, embora não estivesse ligada ao dinheiro. No entanto, quando fui para o ensino médio, essa conexão se tornou muito forte. Eu não queria ir para uma aviação, mas pensando nos meus pais, achei que teria que ir. Então, fui relutante, resistindo muito. No final, acabei indo para uma escola noturna. Sim, eu fui durante o dia e foi em um formato de apresentação. Mas isso é público, não é? Eu ainda me arrependo muito de ter ido para o ensino médio. Às vezes, sinto que perdi a mim mesmo. E ainda me pergunto por que não lutei com todas as minhas forças naquela época. Isso é frustrante. Ao ir por esse caminho, acabei perdendo muito de mim. Para recuperar isso,
Sinto que preciso me dedicar a um treinamento, vagando pelo Japão. É algo que me criou. Sinto-me culpado em relação a algo invisível ou a alguma coisa. Sempre me perguntei por que desci naquela época. Depois disso, fiz uma espécie de expiação, como se eu tivesse que viver como um ser humano. Naquele momento, já estava com 27 anos e meio e precisei deixar de lado minha posição. Eu tinha que viver como uma pessoa comum. Então, a única coisa que eu fazia era buscar entender como eu poderia fazer isso. Desde então, passaram-se 20 anos, desde mais ou menos a metade. Ainda é assim, não é? Será que estou vivendo a vida de uma estrela de Toro? E quanto a essa coisa invisível, o que é isso? A única maneira de realmente responder a isso é reconhecer que eu tenho um propósito e que as pessoas nasceram com significado e que nasci 100% para amar e ensinar. O que acontece se eu alcançar isso? Como a informação que recebi de origem estava correta, quando a compreendi, não houve reclamações sobre isso desde o início. Eu pensava que, mesmo que eu me redimisse, isso não acabaria. Eu continuei pensando assim, e ainda penso. Mas nesse sentido, não é 100%. Dentro de mim, os números aumentaram bastante. No entanto, quando penso que ainda estou fazendo essas coisas, percebo que não é 100%. Não posso deixar de pensar que talvez esteja na hora da morte. Nesse momento, estou buscando a redenção. Sim, percebo que tudo isso realmente chega ao fim. E então, ao chegar a 100 anos, compreendo que nasci dessa forma e que posso retornar dessa maneira. Bem, eu tenho pensado sobre meu futuro, desde os tempos do ensino médio. Se eu considerar isso como 13, então seria 63 pontos. Desde então, vivi mais ou menos dessa forma. E agora, nos 17 anos que me restam, eu me pergunto: o que vai acontecer? Eu sei como fazer isso. E agora, estou me perguntando se estou realmente indo nessa direção. Eu tenho quase certeza de que isso é o maior erro. Nesse sentido, é mais fácil. É um pouco mais fácil, não é? Dentro do espaço-tempo. De estar vivo, talvez isso seja o que chamamos de felicidade. Acredito que a felicidade 100% é aquele momento, mas a felicidade que vem antes disso provavelmente não tem problemas, não há incertezas. E o que estamos fazendo está alinhado com o que pensamos. Provavelmente, isso é um estado de felicidade, se olharmos para as pessoas que estão vivendo agora. Acho que é provavelmente a categoria mais feliz. Isso se deve ao fato de que está indo nessa direção, uma direção assim. Há pessoas que falam sobre 100% de significado, sobre nascer e se perguntar se estão nessa direção. É possível seguir esse caminho e retornar ao ponto de partida. Então a questão é, quando conseguiremos agarrar esse caminho? Eu vivi em busca disso, e foi mais ou menos na metade dos 60 anos que consegui entender isso. Depois disso, se passaram 10 anos. Ainda não está de pé, certo? Quero transmitir isso, no sentido de que ainda não se passaram 10 anos. Eu tenho realizado seminários por mais de 40 anos, mas percebi que seminários não são suficientes. É necessário estudar por pelo menos 5 ou 6 anos, para que as pessoas possam ouvir e entender bem. Com isso, espero que um pouco da mensagem seja transmitida. E, de certa forma, já conseguimos preencher essa lacuna. Enquanto estivermos vivos, a economia sempre estará presente. Ao considerar que a economia é absolutamente garantida, viver sem pensar na economia, naturalmente. Viver em um contexto onde a economia está estabelecida traz felicidade às pessoas, contribui para a cooperação e permite que cada um seja autêntico. Eu entendo que essa forma de falar é algo que eu captei, mas não é porque eu a compreendi que eu a utilizo. Eu sabia disso. Se eu usar isso, a felicidade é diferente. É uma felicidade poder oferecer a mesma coisa às pessoas com quem me envolvo. E pelo menos aquelas que estão buscando isso. Se fosse apenas para mim, você não pode ser feliz assim. Você e as pessoas ao seu redor só podem ser felizes se você se tornar feliz por causa delas. Não há como ser feliz de forma egoísta.
Isso é ser egoísta. Portanto, é sobre ser capaz de oferecer isso quando a pessoa com quem você está envolvido e que pediu precisa. Eu quase usei isso também. E agora estou nessa linha. Eu vivi pensando que, 50 anos depois, eu gostaria de fazer isso no ensino médio e no colégio, e quase consegui. Eu realizei isso. Mesmo que eu tenha várias doenças, sintomas e diversas coisas, eu não chamaria isso de sintomas de doença. Sem romances, sem entender essas coisas, não se sabe o que vai acontecer. Por que as pessoas que vão ao hospital, que recebem educação, vêm até aqui? Por que essas pessoas que passaram pela escola primária, pelo ensino médio e pela universidade estão aqui? Ninguém consegue responder. Dentro disso, é difícil entender por que nascemos e o que podemos fazer. Ninguém nos ensina isso. Então, não temos como descobrir por conta própria. É uma chance de agarrar isso. Há doenças, grandes desastres e acidentes. Há problemas, envolvimentos com a polícia e a máfia. E há guerras, e é necessário que essas coisas não aconteçam. Certo? Se você morrer, tudo acaba. Mas se você sobreviver, é uma chance. Porque você está vivo. Então seria bom morrer ali. Mas você não morre. Porque você não morre. Você vive dizendo isso. Nesse caso, você deve encontrar uma razão para viver. Deveríamos usar o significado de viver. No entanto, somos agarrados e vivemos por dezenas de anos. Então o Sr. Yokoi também disse isso. Com vergonha, ele diz que voltou a viver. Ele se refere a isso como viver em vergonha. Foi isso que ele disse. Viver como se já estivesse morto, sem conseguir entender o significado da própria vida, realmente não traz trabalho algum. Não é. Eu pensei que eu definitivamente tinha que agarrar isso. Bem, foi uma fuga que eu troquei novamente quando estava na 6ª série do ensino fundamental. Então eu achava que tinha que agarrar isso de qualquer jeito. Eu usei isso. Muitas pessoas não usam isso. E a forma como essas muitas pessoas expressam que estão do lado oposto de mim é através da doença. Ou são sintomas, ou não são felizes, ou não estão conseguindo, ou estão em dificuldades. Não há futuro. É essa a expressão. É dessa forma. Eles se expressam dessa maneira. Ao ajudar essas pessoas, eu fico feliz. Esse é o meu caminho. Nesse sentido, é procurar por pessoas assim. Aqueles que conseguem fazer isso. No início, eu também passei por muito sofrimento para conseguir o que tenho, pois não se pode alcançar algo sem passar por dificuldades. Portanto, nesse sentido, somos companheiros. A escola, bem, praticamente vai acabar este ano. Eu pensava que originalmente iria parar em 10 anos. Mas este é o meu 7º ano. Estou quase terminando. E o que isso significa? Ensinar. Ou talvez encerrar esses tópicos relacionados aos sintomas de doença. Não é isso, mas sim alcançar a verdadeira felicidade. Quero começar algo assim. Já se passou bastante tempo, mas estamos realmente na fase final. Nos próximos anos que me restam, o que eu vou fazer é exatamente isso. Vou fazer isso. Eu estou fazendo isso. Isso significa que somos companheiros. Somos companheiros. O que estou fazendo como prefeito é por causa dos companheiros. Eu também ainda não consegui entender. Além disso, há a doença do trabalho. Existem vários problemas que podem ser resolvidos, mas eu realmente quero alcançar a felicidade de verdade. Se o que realmente quero é usar o significado de qualidade, embora eu tenha essa forma de pensar, eu a compreendi enquanto fazia várias coisas por conta própria. Portanto, é um espaço para fazer diversas atividades. Quero orientar métodos variados e reunir pessoas que desejam aprender por si mesmas. Quero formar esse grupo na forma de uma escola. Assim, realmente, ajudando as pessoas, desenvolvi técnicas e métodos. E é isso que quero.
ensinar.